Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live do Itaú Private Bank. Eu sou o Guilherme Wertheimer, responsável aqui pelos times de investimento. E hoje é um prazer ter comigo aqui o Humberto Vignati, nosso estrategista de renda fixa. Boa tarde, Humberto, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Bom, o objetivo da nossa live hoje é aprofundar mais o bate-papo aqui sobre renda fixa. Ao longo das últimas semanas, né, a gente fez uma série de comunicações aqui para os clientes. Semana passada a gente fez uma live com o Nicolas, né, para abordar todos os mercados, mas no dia a dia aqui a gente tem recebido muitas perguntas, né, muitas dúvidas aqui dos clientes relacionadas a vários temas da renda fixa que a gente gostaria de aprofundar hoje, né? Nós estamos vivendo, né, um momento agora onde o Banco Central, né, basicamente acabou de iniciar esse ciclo aqui de queda de juros. Né, a ideia hoje seria responder um pouco, né, daquelas perguntas, né, até onde o Banco Central poderia reduzir os juros, saber, né, o que já está embutido no preço dos ativos, né, que já tem se valorizado, né, ao longo desse ano, e quanto mais eles poderiam se valorizar. Né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos entrar em bastante detalhe aqui das nossas recomendações nas principais classes de renda fixa e falar um pouquinho dos riscos também que tem para o cenário e como, enfim, melhor proteger as carteiras para esses riscos, né? Então, esses aqui são alguns dos temas que a gente vai bater um papo hoje aqui com o Humberto. Eu vou moderar essa conversa aqui com ele como sempre, fiquem à vontade aqui para fazer as perguntas, né? Eu vou conduzindo essas perguntas aqui com o Humberto ao longo da apresentação dele. Bom, para a gente começar então, Humberto, antes né, da gente falar, né, olhando para frente, acho que seria legal para iniciar nosso bate-papo aqui, você mostrar ou contar um pouquinho do que tem sido, né, a rentabilidade, a performance, né, das principais classes de ativo esse ano de 2023, que tem sido bastante positiva, né? Sem dúvida. Bom dia, boa tarde novamente a todos. Depois de 2 anos difíceis aqui para a renda fixa, né, 2021 e 2022, em que a taxa Selic foi sendo elevada desde lá do patamar de 2% até 13,75, a gente está vendo agora em 2023 um período aí bastante favorável para a renda fixa. Basicamente, no acumulado do ano, todos os benchmarks de renda fixa estão superando o CDI, né? Vocês veem aí nesse slide, eu trago alguns dos principais benchmarks aqui da renda fixa. Por exemplo, esse IMA B5+, entendam aí como sendo a rentabilidade de uma NTNB longa, né? Esse IDKA3 seria a rentabilidade de um pré-fixado de 3 anos. O IMAB também refere-se aí às NTNBs, mas um pouco mais curtas, aí ao redor de 7 anos, tá? Enquanto que o IMAB 5+, seria aí uma NTNB com mais de 10 anos. E essa IMAB 5, também as NTNBs, só aquelas mais curtas, de até 5 anos. Vocês veem que essas quatro, no acumulado de 2023, estão batendo o CDI, né? E eu trago também, só como curiosidade, aí a rentabilidade do Ibovespa e do dólar, para vocês terem também aí um comparativo, né? Na direita, vocês veem em 12 meses que, a exceção das NTNBs curtas, todas as demais NTNBs médias e longas e também o pré-fixado já superam o CDI nessa janela de 12 meses, né? E aqui eu acho que é interessante a gente tentar entender também quais são os fatores que têm ajudado aí a renda fixa no Brasil e que explicam esse desempenho. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante entender que no cenário externo, a gente tem, durante esse ano, acompanhado, né, e observado que a gente tem tido uma dinâmica de inflação caminhando gradualmente para baixo, né, combinado com uma dinâmica de atividade econômica que tem se mostrado mais resiliente, né? Isso, no jargão do mercado, recebeu uma expressão, né, um cenário Goldilocks, que nós chamamos, que é caixinhos de ouro, né, em que a inflação vai melhorando e isso não compromete, não contamina demais a atividade econômica. Esse eu diria que foi o principal fator
que tem gerado, não só para renda fixa, mas tem ajudado a valorizar a bolsa, tem ajudado a fazer o real se apreciar esse ano, né? São esses ventos de fora aí mais positivos. E no mercado local aqui no Brasil, a gente também tem tido recentemente os efeitos de todas as reformas, né, que foram feitas aí no decorrer dos últimos anos, e percebido que esse ímpeto reformista também, né, continua a valer esse ano, né? Veja que nós estamos aí na fase final de aprovação do novo arcabouço fiscal, né, por exemplo, que foi uma conquista importante aqui para 2023. Tivemos também o início aí das discussões de reforma tributária, que deve avançar aí pelo segundo semestre. Então, eu acho que esse contexto lá fora benigno, combinado com essa continuidade de reformas aqui no Brasil, acho que ajuda a explicar o porquê dessa dinâmica positiva esse ano. E eu acho que também é importante concluir dizendo que e isso também tem sido positivo aí para as nossas carteiras, né? A gente tem já há algum tempo destacado principalmente aí a renda fixa juro real como sendo uma parcela importante nesse atual momento econômico que nós estamos atravessando, e claro que essas rentabilidades aí interessantes esse ano têm ajudado aí a impulsionar a rentabilidade da carteira dos nossos clientes. Legal. Humberto, recentemente aqui, né, o Banco Central reduziu a taxa de juros, né, em meio ponto, né, reduzindo de 13,75 para 13,25, né? Queria que você dividisse com a gente aqui um pouco como é que está a nossa visão aqui para as próximas reuniões aqui no curto prazo e também se já pudesse traçar para a gente aqui como é que está a nossa visão para a Selic terminal, né? Até onde vai esse movimento do Banco Central e em que período? Legal. Aqui é importante começar dizendo o seguinte, né? A gente foi um dos primeiros países do mundo a começar a subir taxa de juros lá em 2021 ainda, né? A gente puxou essa fila praticamente. É, subimos durante um ciclo aí bastante vigoroso, né? Como eu disse, de 2 até 13,75. Esse ciclo foi encerrado ali ao redor de outubro aí do ano passado. E a gente vem desde então com uma Selic estável em 13,75, basicamente um ano aí de juros parado nesse patamar, que era basicamente o remédio, eu acho que foi aplicado no momento em que a inflação no Brasil atingiu um patamar aí bastante elevado, né? Até superou 2 dígitos. Mais recentemente, né, a gente começou a perceber algumas variáveis econômicas mudando, melhorando e que permitiram agora, como se colocou, o Banco Central poder começar um ciclo de queda de taxa de juros. Esse slide agora que está na tela, basicamente eu acho que eu destaco duas importantes variáveis que eu acho que ajudaram nesse processo de melhora. O primeiro, o gráfico da esquerda, ilustra qual foi o comportamento das expectativas de inflação, não só para esse ano de 2023, na linha azul, vocês veem, né, como vem melhorando, vem caindo a inflação projetada para esse ano, mas eu diria que mais importante para uma decisão de taxa de juros hoje é perceber que também temos observado já alguma melhora para a inflação projetada para 2024 e 2025, tá? Claro que ainda não é inflação na meta, né? Vamos lembrar que a meta de inflação aqui no Brasil, a partir do ano que vem, é 3%, né? Isso acabou de ser confirmado aí pelo Conselho Monetário Nacional em junho. Ainda estamos acima disso, né? Vocês veem aí, o mercado projeta um número pouco abaixo de 4 para o ano que vem, e da ordem de 3,5 para 2025, ou seja, ainda tem trabalho a ser feito do ponto de vista de política monetária para que essa inflação projetada continue a caminhar em direção às metas. Eu acho que isso ajuda a explicar, por exemplo, o porquê dessa conduta e da comunicação ainda cautelosa do Banco Central, né? Mas, sem dúvida, que a gente já começa a ver um quadro melhorando. Além das expectativas, isso aí é coletado pelo Banco Central, tá? Através da pesquisa Focus. Além dessa fonte de informação, nós temos também, por exemplo, no gráfico da direita,
a trajetória da inflação embutida dentro das NTNBs, né? Vamos lembrar que a NTNB é um papel híbrido, ele tem parte inflação, né, através de IPCA, e parte uma taxa pré-fixada. Através do preço que esses papéis são negociados no mercado secundário, a gente consegue extrair qual que é a inflação que está embutida ali no preço desse papel. E vejam como essa inflação ela foi subindo, né, desde lá de 2020, se estabilizou ali num patamar bastante elevado, entre 6% e 7% aí nos últimos meses ali de 2022. E desse ano em diante, né, vocês veem a linha vertical que eu coloco a partir de janeiro, essas expectativas também começaram a caminhar para baixo. Então, o Banco Central se viu basicamente diante de tanto projeções de economistas quanto de mercado apontando para baixo na inflação, né, para os próximos anos. E eu acho que foi isso que permitiu ele poder começar a cortar os juros. Eu acho que aqui também é importante trazer o seguinte ponto, né? O Banco Central começou o corte agora com 50 basis points. Na véspera ali da decisão, na quarta-feira à noite, o mercado chegou ali para a decisão bastante dividido, né, precificando exatamente o meio do caminho entre 25 e 50. Ou seja, eu acho que existiam bons argumentos tanto para o 0,25 quanto para o 0,50. Ele acabou decidindo pelo 0,50 naquele momento, tá? E quando a gente começa a olhar para frente, o que se espera aí das próximas decisões? Bem, o nosso cenário base aqui no Itaú é de que o Banco Central deve continuar caindo 50 pontos por reunião, tá? Com isso, a gente fecharia esse ano de 2023 com a Selic em 11,75. A gente ainda entra em 2024 caindo um pouco mais a taxa de juros ali. O nosso cenário é de que a gente consegue reduzir até metade do ano que vem, mais ou menos, com uma Selic aí de 9,5. Mas aqui dentro das nossas discussões, aqui no Itaú Private, nos nossos comitês, a gente tem vamos dizer, um viés de que em algum momento nas próximas reuniões vai ser possível do Banco Central, quem sabe, intensificar um pouco esse ritmo, tá? Sair dos 50, quem sabe para um 75 ou mesmo uns 100 pontos. Eu acho que isso aí está no radar mais para o final do ano. Em relação ao terminal, né, é, eu acho que para esse ponto a gente está um pouco prematuro a gente fazer uma análise hoje se a Selic no final vai ser, quem sabe, abaixo de 9 ou acima de 10. Eu acho que a gente já tá muito lá na frente isso. Eu acho que a gente ainda vai precisar viver, observar os dados que forem saindo aí nos próximos meses para ter talvez esse quadro aí um pouco mais claro, mais consolidado, ali pelo segundo trimestre do ano que vem, tá? É claro que eu acho que todas as opções estão abertas hoje, né? A gente pode ver tanto numa dinâmica aí mais positiva, quem sabe uma Selic abaixo de 9, tá? Mas o inverso a gente precisa reconhecer que também é verdade. Eu acho que no caso de uma frustração, talvez a gente vá ter que conviver ainda, talvez, com uma Selic final aí em 2 dígitos. Não sabemos aí ainda hoje. O que a gente consegue ver com um pouco mais de clareza hoje é essa chance de que esse ritmo de 50, que foi prometido para continuar aí pelas próximas reuniões, isso pode vir a ser revisado por uma queda um pouco maior, o que vai ser boa notícia para a renda fixa. E Humberto, e que fatores você está olhando aí para acompanhar, para ver se o Banco Central vai decidir acelerar ou não, assim, né? Quais são os principais pontos aqui para o investidor acompanhar? Certo. Olha, eu acho que, mantendo a mesma lógica, né? Vamos separar entre externo e local. Eu acho que do lado externo, eu acho que um primeiro ponto importante aqui é a gente entender até onde vai essa desaceleração da inflação que a gente também está vendo lá nos países desenvolvidos, tá? Existe hoje uma discussão se essa desaceleração ela vai conduzir a inflação até as metas, né? E só para lembrar aqui, os Estados Unidos tem uma meta de 2%.
ao ano, né, na inflação lá deles. Se essa dinâmica de desaceleração vai ser suficiente para levar a inflação deles lá daqui a alguns meses para essa meta de 2, ou se eventualmente a gente vai descobrir que a inflação lá é mais resiliente e ela vai estabilizar num patamar mais alto, tá? Um outro ponto importante para a gente acompanhar aqui e monitorar é o grau de acomodação das economias lá fora, né? A gente tem percebido que a economia americana tem mostrado uma força, uma robustez acima do que se esperava, né? O crescimento lá tem surpreendido para cima, para mais, né? E esse é um fator também importante que a gente vai precisar monitorar. Um outro ponto também, por exemplo, é China, que voltou para o radar agora um pouco mais forte aí nessas últimas semanas, na medida em que tem mostrado dados econômicos mais fracos. Então o mercado voltou a ficar preocupado de que talvez a China comece a desacelerar numa intensidade mais forte. Então acho que lá fora essas são as três principais variáveis que a gente precisa monitorar. E aqui no Brasil, claro que também vamos acompanhar aí o binômio atividade, inflação, né? Como é que elas vão evoluir aí nos próximos meses. A discussão é mais ou menos a mesma, né? O quanto que a gente vai conseguir, de fato, se aproximar das metas, se o crescimento do Brasil vai continuar surpreendendo, também como tem surpreendido, da mesma maneira que lá fora. E também, bom, acho que é uma variável importante aqui, é a gente ver se esse ímpeto reformista que a gente já vem de alguns anos para cá seguindo, se isso vai continuar, né, no decorrer do segundo semestre. Eu acho que a gente precisa acompanhar em que medida, né, que o governo vai conseguir consolidar no Congresso, né, uma base um pouco mais forte para conseguir aprovar aquilo que o país precisa, né? Então, acho que essa combinação de fatores aí que vão dizer Legal, se a gente vai ter uma Selic mais baixa ou, quem sabe, um pouco mais legal. alta no futuro. Legal. E nesse caso, assim, né, um dos pontos, até uma pergunta aqui de um cliente falando sobre a gasolina, né, o reajuste agora e a defasagem, né? Então, quer dizer, provavelmente, né, pressão vindo da inflação provavelmente atrasaria, né, um pouco esse processo de queda. Aqui a gente teve, né, o reajuste de gasolina, mas assim, a pergunta específica nesse caso é se você acha que, né, como é que você vê ainda essa defasagem da gasolina, se vai ter a correção e se essa correção, né, prejudicaria muito a inflação e eventualmente postergaria mais ainda uma aceleração da queda da Selic. Olha, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa decisão que foi anunciada ontem pela Petrobras, né, foi um reajuste que acabou surpreendendo grande parte dos agentes. Sabia-se que havia uma defasagem já acumulada importante, né? O que não se sabia, a dúvida era de que maneira que a empresa, né, a Petrobras, lidaria com essa defasagem. Se daria um reajuste parcial, se daria um reajuste mais forte e em que momento que isso viria. O que a gente acabou descobrindo com a decisão de ontem foi de que eles tomaram uma decisão firme, né, já dando uma grande parte da defasagem de uma vez só, e isso foi lido pelo mercado como sendo uma notícia positiva, né? É verdade, isso gera alguma inflação um pouco mais alta nos próximos 2 meses. Para vocês terem uma ideia, o mercado calcula que o impacto desse reajuste no IPCA vai ser alguma coisa na ordem de 40 pontos, né? 0,40, dividido aí entre agosto e setembro. Olha, eu acredito que net é uma decisão que vai trazer mais benefícios, mais pontos positivos do que negativos. Por um lado, você vai ter essa corcova da inflação, mas ela tende a ser temporária, tá certo? E uma grande parte da defasagem já foi dada, já foi zerada. Agora, por outro lado, percebe-se que a companhia está livre para fazer aquilo que é preciso ser feito, né? Para não gerar desabastecimento, nenhum tipo de problema. Então, eu encaro isso como tem sido positivo, Legal. Humberto, o mercado já antecipou um pouco, né, desse cenário de redução de Selic que a gente está falando aqui, né? sem A, dúvida. a pergunta é assim, o que já está embutido nos preços hoje e quanto mais teria de espaço aí, dado esse cenário aí que você traçou? Legal. Essa pergunta é muito boa, Guilherme, pelo seguinte: é muito comum a gente olhar só a discussão macro, né? A visão ali da economistas, enfim,
e dá pouca importância para o que já tem no preço, né? Quando a gente faz uma recomendação, na realidade a gente olha as duas coisas, né? A gente tem que ter clareza em relação a qual é o nosso cenário econômico daqui para frente, mas ao mesmo tempo olhar preços, porque muitas vezes você pode ter até um cenário benigno, mas que já foi integralmente para o preço. Então, daí você não tem oportunidade. E o inverso é verdadeiro. Esse slide que eu estou trazendo, ele ilustra um pouco de como o mercado já colocou no preço um pouco disso tudo que a gente está falando, né? Vocês veem aí no gráfico da esquerda, essas são as famosas curvas, né, da renda fixa. Você tem taxas para os mais variados prazos, tanto no pré-fixado, né, no gráfico da esquerda, quanto no juro real, no gráfico da direita. Vocês veem que a linha azul, que é a curva do fechamento da última sexta-feira, comparado, por exemplo, com a curva do fechamento do ano passado, já houve uma redução de taxas bastante importante, né? Principalmente aí na parte intermediária das curvas. Hoje você tem, por exemplo, um pré-fixado de 3 anos, que até o final do ano passado estava ali sendo negociado na faixa de 12,5, hoje já está sendo negociado a 10, né? 10% ao ano. O juro real, né, de 10 anos, que também é a referência que a gente usa aqui, até o final do ano passado ainda estava ali negociando entre 6 e 6,5. Essas são essas linhas verticais, tá? Em laranja. Hoje, já está na casa quase de 5, 5,20 esse juro real de 10 anos, né? Então, assim, respondendo a pergunta, é verdade, o mercado já colocou isso no preço, e quando a gente olha, por exemplo, o Copom, né? Qual é a precificação, né, da curva de juros aqui no Brasil, já nessa parte mais curta, aí, vamos dizer assim, até 3 anos? Esse slide mostra exatamente o que tem no preço hoje. Quando você compra um pré-fixado de 3 anos, na realidade você compra essa trajetória que já está embutida nos preços, né? O 3 anos hoje, ele tem uma taxa média, que é essa linha azul aí na horizontal, da ordem de 9,90. Tá? Esse foi o fechamento aí da sexta-feira. Como é que se forma esse 9,90 na média? O mercado tem quedas de taxas de juros entre 50 e 75 pontos para as próximas 5 reuniões, tá? Para vocês terem uma ideia. Com isso, Certo. o precificado da Selic no final desse ano fecha em 11,40. É isso que já tem no preço. Um cenário até abaixo daquilo que a gente trabalha, mas que eu considero ainda possível que aconteça. E essa queda continua em 2024 e vai estabilizar ali ao redor de 8,80. Tá? Isso é muito? Isso é pouco? Veja, se a gente levantar os ciclos de queda de taxa de juros desde 2005, tá, e tirar uma média de quanto caiu em cada um desses ciclos, a gente chega em 620 pontos. E o mercado está precificando aí 500, né? Saindo de 13,75, indo até 8,80. Vamos arredondar aqui para 500. Então, assim, do ponto de vista histórico, a gente não chegou ainda na média. Ainda tem espaço para essa queda se intensificar se a gente usar a média como referência. Agora, por outro lado, tampouco essa queda é conservadora, né? É pequena, já tem realmente um estoque de quedas precificadas aí razoável. Então é dessa forma que eu consigo, que eu analiso o quanto que a renda fixa é ou não é atrativo olhando para frente. São com essas variáveis. Então você fez um gancho bom para a próxima pergunta aqui, né? Dado isso, né? Ou seja, né, a CDI hoje a 13,25 com essa trajetória de queda, né? Tem um carrego, né? Esse CDI até chegar, né, lá nesses patamares mais baixos. Pensando nessa pré aí próxima de 10 e as NTNBs aí nessa faixa aí de 5,20 e 5,40, né? Já dado que já está tudo isso precificado, vou voltar para ao teu ponto no final aqui. A renda fixa está atrativa ainda, né? Faz sentido alocar nesses papéis versus a deixar no carrego aqui do CDI? Legal, exato. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente entende que sim, a renda fixa, mesmo nos patamares atuais, com o que já valorizou aí nesse ano, a renda fixa continua atrativa, tá? Eu acho que vamos segmentar aqui, vamos falar um pouquinho do pré-fixado e um pouquinho da NTNB. Em relação ao pré-fixado, claro que o ponto terminal, né,
é importante, mas veja, esses gráficos eles ilustram um pouco do ponto onde a gente está, tanto no pré de 3 anos quanto no juro real hoje, e como é que essas taxas se comportaram nos últimos 13 anos, desde 2010. Vejam, principalmente no gráfico da direita, né, esse 5,20 que um juro real de 10 anos hoje oferece na NTNB, não parece exagerado, tá certo? Vejam que, recentemente, essas taxas ali entre 2020 e 2021 negociaram abaixo de 3, tá? Aí vocês podem me perguntar, pô, Humberto, mas você não acha um pouco exagero, talvez, contar com a pandemia para usar? Não quero usar a pandemia como referência, porque eu espero que a gente não passe por uma outra pandemia tão cedo. Mas vejam que eu destaquei ali, ó, que em julho de 2019, quando não se tinha pandemia ainda no radar, um juro real de 10 anos já estava sendo negociado ao redor de 3,5, né? E isso não foi inédito, não foi a primeira vez. Veja um pouco para trás ali, 2012 para 2013, a gente teve um outro episódio que essas taxas de 10 anos também estavam se negociando ao redor de 3,5. Então, quando eu vejo os 5,20 hoje, eu acho que a gente está num patamar ainda que ainda recomenda a alocação, ainda vale a pena entrar, complementar a carteira, comprar, porque eu acho que ainda tem um espaço para essas taxas continuarem caindo, tá? Eu acho que, pelo menos, eu acho que não vai demorar muito, no decorrer aí do ano que vem, a gente vai ver essas NTNBs, eu acho que furarem ali os 4,5, irem um pouco abaixo até dos 4,5, eu acho que isso está no preço. Quando isso acontecer, a depender das condições que fizeram isso chegar lá, aí a gente analisa se vale a pena talvez mudar a recomendação, reduzir, não reduzir, enfim. Aí eu acho que a gente deixa essa discussão para frente, né? Cada dia sua agonia. Hoje, com uma taxa de 5,20, eu acho que a renda fixa ainda é atrativa. E mais importante, tá? A gente costuma focar muito na precificação do ponto terminal, né? Ah, já tem uma Selic de 9 na curva lá na precificada, já é uma queda de 500 pontos. Veja, uma coisa que a gente aprende, né, lidando aqui com a renda fixa, eu já tenho mais de 25 anos aí de janela, é que, claro que o ponto terminal, ela é uma informação importante, mas o ritmo, né, da queda também é muito importante. Eu trouxe esse slide aqui só um exemplo numérico, tá? A linha azul é a linha, é a queda no nosso do que está precificado hoje no relatório Focus, né? Que é aquele que resume aí a visão aí de mais de 100 analistas aqui no Brasil. E eu, só para título de exemplo, eu trouxe aqui, por exemplo, um cenário alternativo aqui, tá? Eu não estou sugerindo que esse cenário alternativo é o que a gente acredita, tá? Vamos deixar bem claro aqui, é só para efeito de comparação. Um outro cenário em que essa queda acontece mais rápida, né? Que é algo que eu já falei lá no início, a gente acha que em algum momento pode acontecer sim. Ou seja, ao invés de chegar nos mesmos 9% lá no meio do ano que vem, a gente consegue chegar nos 9 mais cedo, né, na curva laranja. Qual que é o efeito que isso traz para a precificação, para o valuation da renda fixa? Gera um ganho relevante. Vocês vejam aí, se eu pegar a taxa do início de 2025, né, que pega aí esse período que eu estou trazendo como exemplo, a diferença entre um cenário e outro gera uma diferença de taxas da ordem de 63 pontos base. 0,63 a mais de ganho para um mesmo ponto terminal. Simplesmente o fato dele cair mais rápido muda bastante o valuation. Então, acho que as duas coisas combinadas têm que ser analisadas, né? E esse nosso viés de uma aceleração é algo que eu acho que pode enriquecer um pouco mais os ganhos aí para frente. Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês também é relacionado ao fato de que a gente fez aqui alguns estudos que mostram que uma parte substancial dos resultados da renda fixa, elas costumam vir depois que o processo começa, né? O processo começou agora, nessa última reunião do Copom, no início desse mês, e veja o que a gente descobriu, né? A gente fez um levantamento aqui dos últimos 5 ciclos de queda de juros aqui no Brasil, né? 2005, 9, 11, 16 e 19.
Veja ali na esquerda, né, uma média de 620 pontos aí de queda em cada, considerando todos esses ciclos. E aí a gente fez a seguinte análise: vamos usar como ponto de partida o primeiro corte em cada um desses ciclos. E vamos analisar a rentabilidade desses dois indicadores aí, vocês estão lembrados? O IMAB, né, que é títulos de inflação ao redor de 7 anos de prazo, e do IMAB 5+, títulos de inflação mais longos, acima de 10 anos. Como foi a rentabilidade desses papéis 3, 6 e 12 meses antes do primeiro corte e 3, 6 e 12 meses depois do primeiro corte? Eu estou destacando aí, olha, os retornos depois do primeiro corte, tá certo? Vejam como, principalmente depois de 6 e 12 meses, os retornos são muito atrativos. E destaque, isso aí é retorno acima do CDI do período, tá? O retorno acima do CDI depois de 12 meses de uma NTNB média é de quase 6%. De uma NTNB mais longa, é de 8%. Isso foi o passado, tá? Eu não estou fazendo nenhuma promessa aqui, vamos deixar isso bem claro, né? O passado serve apenas como um exercício, né? Supondo-se que agora a coisa se comporte de uma forma parecida com o passado, o que a gente percebe é que ainda teria muito suco para extrair dessa renda fixa, tá? Ou seja, a gente ganhou bastante esse ano, mas isso pode andar um pouco mais. E uma última evidência que eu quero trazer para reforçar esse ponto também da atratividade é uma outra análise parecida, tá? Que nós fizemos, em que a gente pega também esses dois indicadores, né, juro real de 7 anos e juro real acima de 10, e acompanha como é que oscilou a rentabilidade em 12 meses desses papéis, comparado com o CDI, tá? Quando essas curvas são as duas linhas de cima, tá? Desse slide aí. Quando essas linhas estão subindo, significa que a rentabilidade em 12 meses está crescendo. Quando elas estão caindo, é que elas estão, né, diminuindo. O que a gente busca aqui, né? A gente busca, claro, o que seria um ponto ótimo de entrada e de saída nessas classes de ativos. Seriam essas linhas, essas faixas que estão pintadas aí de azul, né? O mundo ideal seria aquele que a gente intensificasse alocações no ponto mais lá embaixo dessas linhas, carregasse essas alocações até o ponto máximo de rentabilidade, né? Lá no topo delas. E é isso que está, né, segmentado aí em azul. O que a gente percebe no passado é que essas linhas, no melhor momento, elas atingem rentabilidades de pelo menos 20% além do CDI, né? Inclusive a linha cinza, vocês veem que em alguns episódios foi até além disso, chegou perto até de 40%. Mas vamos dar de barato aí, usar 20 talvez como referência, né? Em algum momento do ciclo, as papéis de inflação apresentam uma rentabilidade que superam o CDI em 20%. Isso foi o que o passado nos mostrou. Onde a gente está hoje? A gente está hoje com esses indicadores apresentando uma rentabilidade da ordem de 6% ainda acima do CDI, está acumulada. Ou seja, não sabemos se vai acontecer, mas não parece exagerado ainda, né? A gente tem espaço para que esses papéis continuem a performar bem. Então, assim, quando a gente compõe tudo isso que eu falei, vamos lá, possibilidade de aceleração, ah, é, a segunda metade, né, quando depois que o ciclo começa, essa rentabilidade normalmente se intensifica. E o valor absoluto disso, podendo chegar a 20%, a gente ainda está em 6%, são vários elementos juntos que eu acho que nos traz conforto de que o momento ainda é favorável para a renda fixa. Legal. E aí, Humberto, para a gente, né, concluir aqui essas recomendações para os clientes hoje, essas recomendações de renda fixa, né, parece bem claro aqui que estão as NTNBs, né, mas pudesse detalhar exatamente assim quais são as recomendações que a gente tem feito? Legal. Bom, olha, eu acho que se eu pudesse escolher uma mensagem aqui para deixar para vocês nesse nosso encontro de hoje, eu diria que essa mensagem é a seguinte: para aqueles nossos clientes que ainda estão muito ancorados
no conforto que o pós-fixado trouxe aí nos últimos 2 anos, eu gostaria que a gente terminasse essa nossa reunião de hoje e que fosse feita uma reflexão, tá? Do quanto que esse conforto dos últimos 2 anos talvez não seja mais tão confortável nos próximos 2 anos, tá? Ou seja, na medida que o Banco Central começou a cair taxa de juros, o retorno dessa classe pós-fixada, ela tende a diminuir, né? Se vocês deixarem para fazer essa reflexão e eventualmente mudarem a carteira de vocês, adicionando, né, talvez aí alguns ativos com um pouco mais de risco ainda dentro da renda fixa, daqui a um ano, provavelmente essas oportunidades que a gente tem hoje ainda de taxas não vão estar mais disponíveis. Então, eu acho que a primeira provocação aqui é essa, né, de que essas taxas elas devem mudar daqui em diante, né, à medida que a Selic for caindo. E o interessante hoje é trazer para o portfólio algumas alternativas que complementem e que vão permitir essa rentabilidade que vocês têm tido aí nos últimos anos, elas continuarem, né, elevadas por mais tempo. Nesse conjunto, o que tem no cardápio, né? A gente tem, eu acho que você colocou bem, o carro-chefe aqui é o juro real, né? E principalmente os papéis com pelo menos 5 anos de prazo, tá? No pré-fixado, a gente olha, eu acho que com um pouco mais de cautela, né? Eu mostrei para vocês o quanto que já tem na curva, não é exagerado, mas também não é pouco. E o pré-fixado hoje, ó, aí negociado ao redor de 10%, a gente sabe que é um ativo nominal, tá certo? Quando a gente compara e analisa, por exemplo, a NTNB ou um papel incentivado, isento, de juro real, a gente tem a proteção inflacionária, né? Ele remunera IPCA mais uma taxa pré. E eu acho que é aí que está o pulo do gato, né? A gente está ainda diante de algumas incertezas importantes no cenário, lá fora, aqui no Brasil, e eu acho que você ter ao seu lado a proteção inflacionária é algo que tem valor, né? Por isso, quando a gente olha, por exemplo, as nossas recomendações, como é que elas são colocadas hoje, né, dentro do nosso portfólio diversificado aqui de Brasil, a gente tem na linha renda fixa pré um pouco menos do que a carteira estratégica sugere que nós deveríamos ter, enquanto que no juro real a gente tem um pouco mais, ou seja, a gente trocou um pouco de risco pré por juro real em cima exatamente desse ponto da proteção inflacionária e desses outros aí que eu trouxe para vocês, né? Eu acho que o resumo da renda fixa hoje que nós temos é esse, em termos de recomendações, Guilherme. Legal. Legal, Humberto. Bom, até aqui, enfim, a gente, né, traçou um cenário base, né? Você fez a recomendação, teve até um cliente que fez a pergunta, mas você mais ou menos respondeu, né? A pergunta dele era daqueles 4 indicadores, né? Do pré, do IMAB 5, IMAB e IMAB 5+, quais que a gente acha que seriam os melhores, mas pelo que você falou, é uma mistura aqui do IMAB com o IMAB 5+, né? Exatamente, As correto. NTNBs mais longas, né? A próxima pergunta, e já estamos chegando perto do fim da nossa conversa aqui, é quais são os riscos para esse cenário, né? Aqui a gente colocou tudo muito, né, muito assertivo, né? Estamos vendo todo esse espaço de valorização, de queda da Selic, né? Até de uma maneira mais convicta aqui. Mas para esse cenário, quais seriam os riscos, né? Disso aí que a gente está falando não dá certo. Legal, essa pergunta é crucial, né? Assim, lembra que eu falei lá no início, né? O tal do Goldilocks, né? Um cenário que a inflação desacelera, combinado com uma atividade que não é recessiva, né? Ainda é resiliente. Tudo que não for nessa direção, ela vai trazer volatilidade para os mercados. Então, por exemplo, se a gente eventualmente descobrir, né, que a gente está num processo ainda de inflação lá fora, ou mesmo aqui no Brasil, mais resiliente, ou seja, a inflação não consegue chegar na meta, ela se mantém mais elevada, resistente, esse é um fator que pode gerar algum nervosismo, né? Por quê? Porque isso pode fazer, por exemplo, bancos centrais que ainda estão no processo de alta de juros ou perto do fim, pensarem, quem sabe, em ir um pouquinho além, né? E isso certamente traria repercussões aqui para o Brasil. Uma outra ponto de risco aqui que a gente precisa analisar é em relação ao grau, como eu falei lá no início, de desaceleração, né,
das economias. Uma atividade econômica, né, muito mais forte do que a gente está vendo hoje, ou muito mais fraca, também são fatores que podem, né, entornar um pouquinho o caldo aí dos mercados. Além disso, eu acho que nessas últimas semanas, eu acho que dois outros fatores que também são pontos aí que a gente precisa monitorar de perto. No primeiro lado, é o efeito a questão climática, né? O efeito que o El Niño, que a gente já está vivendo hoje, pode trazer para, por exemplo, preços de alimentos, né? Vocês veem no gráfico da esquerda que hoje o mercado já trabalha com o El Niño numa intensidade acima do que foi, por exemplo, na última ocorrência, mas que ainda não é entendido como um El Niño, por exemplo, como o de 2015, que trouxe um efeito no IPCA bastante relevante, né? Pressionou o IPCA em quase 50 pontos. Mas a gente sabe que a gente está ainda no meio dessa história, nem no meio, aliás. O ciclo de El Niño começou recentemente e vai até março do ano que vem. A gente vai ver se ele vai evoluir de acordo com essa expectativa, que é a expectativa majoritária hoje dos agentes. Um outro aspecto de risco, acho que precisa ser monitorado, é preço de petróleo, né? Preço de petróleo teve toda essa alta que vocês estão vendo aí no gráfico da direita, lá entre 2021 e 2022. Depois entrou numa tendência de queda, meio que devolveu tudo que subiu, né, nesse período. Vinha ali mais ou menos estável, operando ali ao redor de US$ 75 o valor do barril aí até recentemente, e nas últimas semanas deu essa puxadinha ali para casa dos 85, que é onde está negociando mais ou menos hoje. Só essa alta, né, combinada com a alta do dólar que a gente teve aqui no mercado local, já fez, por exemplo, Petrobras precisar subir, anunciar esse reajuste ontem. Hoje, isso já está mais no preço, eu diria, tá? Mas, putz, eventualmente, se a gente for para um cenário em que, sei lá, petróleo vai para US$ 100, por exemplo, esse também é um cenário que traria repercussões aqui para a gente, poderia atrapalhar na dinâmica nossa aqui no Brasil, né? E agora, falando um pouco aqui, Brasil, como eu falei mais cedo, eu acho que um ponto de atenção vai continuar sendo o ímpeto, né, a continuidade do ímpeto reformista aqui que a gente conduzir nos próximos meses, né? Eu acho que é importante que a gente avance, conclua o arcabouço fiscal no Congresso até o final desse mês, conforme se espera, que a gente caminhe com reforma tributária, com reformas micro também. Eu acho que essa dinâmica para país que já tem ajudado, né, fez até algumas agências de risco subir o Brasil, né, nas últimas semanas aí, que isso tenha continuidade. Então, acho que eu olharia principalmente esses pontos aí como pontos de atenção para o nosso cenário. Legal. E Humberto, para fechar a live aqui, a gente focou muito a nossa conversa aqui, né, no cenário macro, né, e nos títulos públicos, né, falamos muito em NTNB, né, nos papéis prefixados, tudo. Aqui no Private a gente tem sido muito vocal, né, tem feito muita recomendação aqui para os clientes, principalmente naqueles instrumentos isentos de imposto, né, de crédito privado, né, CRIs, CRAS, debêntures de infraestrutura, e posicionado muito dos clientes, porque esses papéis eles têm até um prêmio sobre a NTNB e ainda tem o benefício da isenção do imposto de renda, né? No começo do ano a gente teve alguns eventos de crédito também, né? Teve o evento de Americanas, teve um evento também importante ali de Light, né? O mercado de crédito deu uma balançada. Como é que está a nossa visão aqui para o cenário de crédito privado, assim, se você puder dar uma palavrinha. Claro, sem dúvida. O crédito privado dentro do nosso portfólio tem uma contribuição aí bastante importante, né? A gente recomenda sempre a alocação através desses instrumentos que agregam um prêmio adicional, né, com risco que a gente considera aí controlado. De fato, os eventos aí de Americanas e Light no início do ano causaram ali no primeiro momento uma turbulência importante no mercado de crédito. A gente teve ali um momento em que o investidor se retraiu, né? Inclusive passou a resgatar de muitos fundos renda fixa no mercado. Essa força vendedora de papéis
causou uma alta importante de spreads, tá? Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês nesse slide qual foi a evolução dos spreads de crédito dentro de uma classe de infraestrutura core, tá? Eu estou usando aqui como referência um indicador construído pela JGP, que é público, né? Vocês podem até acompanhar. Vocês veem ali a corcova, né? O movimento de alta que aconteceu ali entre janeiro e fevereiro, que foi um pouco do reflexo desse momento. Essas taxas ele permaneceram um pouco mais pressionadas por algum tempo, mas assim, dali em diante, até hoje, vocês veem como o mercado vem se recuperando. E essas taxas basicamente voltaram, esses spreads, né? Voltaram para onde a gente estava no final do ano passado, né? Ou seja, hoje, passada esses eventos que aconteceram lá no início do ano, a gente percebe um mercado muito mais tranquilo, né? Várias empresas que seguraram, né, emissões aí nesse período aí mais nervosismo, já meio que estão prestes a voltar ao mercado no decorrer aí do segundo semestre, então a gente provavelmente vai ter uma dinâmica de oferta mais favorável, ao mesmo tempo que a gente tem percebido também uma demanda mais favorável, e a gente acha que no ambiente de queda de taxa Selic, essa dinâmica de demanda ela só tende a se intensificar. Tá? Então, a visão hoje para o segmento de crédito privado, novamente, ela é construtiva. Tá? A gente acha que é uma alternativa aí importante para constituir os portfólios num patamar de preços até mais atrativo. Legal. Bom, Humberto, estamos chegando no fim. Deixa eu fazer um resumão bem rápido aqui de tudo que a gente falou. Aí você me confirma, me complementa aqui se faltar alguma coisa. Mas só para, enfim, fazer um resumo e um fechamento aqui, né? Então, enfim, temos esse cenário aqui de quedas de 0,5% na Selic aqui no curto prazo aqui nas próximas reuniões, chegando provavelmente no fim desse ano alguma coisa próxima a 11,75 e continuando mais ou menos nessa velocidade ou até acelerando um pouquinho, alguma coisa mais próxima aí a 9,5, mais meados ali do ano que vem entrando no segundo semestre, né? Assim, uma boa parte, né, dessa precificação já está embutida nos preços do mercado, né? Então as NTNBs e os preços já embutem um pouco dessa queda, mas segundo a análise que você fez olhando os 5 últimos ciclos, né, que a gente passou exatamente por esse momento de queda de juros, uma parte do movimento acontece exatamente antes, né, do primeiro corte ali do Copom, que já aconteceu, né, há pouco tempo atrás, mas tem uma segunda pernada aqui de valorização que deve acontecer no horizonte aqui de 6 a 12 meses. E essa análise, né, junto com a nossa análise fundamentalista, né, e macro aqui que a gente colocou, a gente continua, né, animado aqui e com convicção aqui para sugerir aos clientes continuarem alocando aqui, principalmente na classe de juro real, olhando para um prazo médio e longo, né? Alguma coisa entre 7 e 11 anos é mais ou menos o prazo aqui que a gente tem feito as sugestões, é onde nós estamos overrate, né? Então, sugerindo os clientes aqui até aumentarem a alocação nos seus portfólios nesses papéis, né? E além das NTNBs, né, como você acabou de colocar, o crédito privado pelo benefício, né, da isenção de imposto é uma das principais sugestões nossas aqui, né? Temos um mercado de secundário para fazer essa alocação, tem boas oportunidades vindas no mercado primário com prêmios, né, em relação às NTNBs e papéis que a gente considera aqui de boa qualidade de crédito, né? Então, nesse sentido, o cliente que está pouco alocado nas NTNBs tem espaço para recompor essa alocação, e os clientes que estão alocados na NTNB, mas estão com essas NTNBs com prazos mais curtos, né, a gente acha que é interessante o cliente fazer uma realocação, né, vendendo esses papéis mais curtos e alocando em papéis um pouco mais longos para se beneficiar desse movimento que a gente está vendo, né? Os pré-fixados, eles também é uma classe que a gente acha interessante, também tem espaço para valorizar mais, mas do ponto de vista relativo, a gente acha que ali né, o principal oportunidade de ganho ali já foi, então a gente está um pouquinho mais cauteloso ali no pré-fixado e tem preferido utilizar mais o juro real, mas eventualmente nos portfólios tem espaço para ter um pouquinho de pré e um pouco mais de NTNB, né? E a última mensagem que você colocou não é nada assim de uma questão de urgência, assim, né, de sair fazendo alocação,
mas assim, hoje, né, a Selic está um pouquinho mais alta, né, está com carrego um pouco maior, mas se o investidor espera muito, né, para fazer essa alocação, eventualmente lá em meados do ano que vem, a Selic já vai estar menor e talvez a taxa, né, que os investidores alocariam nessas NTNBs ou crédito privado já seriam taxas menores, né, do que o investidor poderia alocar hoje. E é isso que a gente tem sugerido aqui para os clientes, tá? Certo? Acho que essas mais ou menos eram as grandes mensagens, certo, Humberto? Correto, exatamente. Eu gostaria só de complementar com um ponto, né, que é algo, tem sido alvo aí de alguns questionamentos de alguns clientes recentemente e que me fizeram, por exemplo, abordar essa questão no nosso material Weekly Globe, que eu escrevi há umas 2 semanas atrás, que é o fato de que, poxa, nesse ambiente de inflação cada vez mais baixa, né, a gente teve agora entre julho e agosto, provavelmente a gente vai ter dois números aí bem baixinhos de inflação. E eu com uma NTNB que rentabiliza a inflação também, isso não pode me atrapalhar, né? Esse ambiente de inflação mais baixa não vai corroer minha rentabilidade? Eu acho que, para responder essa pergunta, eu volto a insistir no ponto de que NTNB são papéis híbridos, ou papéis de inflação, né? Papéis híbridos que tem sim, de fato, uma parcela dele que remunera pelo IPCA, e na medida que o IPCA for mais baixo, a tendência é essa sua rentabilidade também acompanhar, também diminuir, mas ela também tem uma parcela pré-fixada. Se essa queda da inflação for um elemento que vou ajudar o Banco Central a cair mais taxa de juros, a tendência é que, se você tiver um papel com uma duration um pouquinho maior, essa parte pré-fixada, marcada a mercado, ela pode mais do que compensar o que diminuiu de rentabilidade na parte de inflação. Por isso que a nossa recomendação tem sido muito firme na direção de aloque no juro real com vencimentos de pelo menos 5 anos. Porque se você for para um papel muito curto ou estiver já alocado numa NTNB muito curta, aí você vai ficar nessa situação, que você vai ver a rentabilidade do IPCA diminuir e não vai ter duration para compensar essa menor rentabilidade no outro lado, né? Por isso, o recomendado é pelo menos 5 anos. Aí, claro, respeitado aí o perfil de risco de cada cliente, né? Aqueles que se satisfaz ali, quem sabe, com 6, 7, 8 anos, 9, ou aqueles que podem apimentar um pouco mais com alocações ali acima de 10 anos. Eu acho que os dois trechos aí estão bem atrativos. Legal, Humberto. Acho que com isso aqui a gente encerra a live, né? Agradeço aqui a presença dos clientes aqui na live, agradeço as perguntas. Coloco aqui todo o time de bankers, investors aqui à disposição de vocês para fazer uma discussão mais aprofundada da carteira atual de cada um de vocês e das oportunidades que a gente tá vendo nessas carteiras. E Humberto, agradeço você também aqui por estar com a gente aqui detalhando aqui nossas visões para renda fixa. Então, agradeço a todos, né? Um bom dia a todos aí. Legal. Muito obrigado a presença de todos aí. Tchau, tchau. Até mais.